E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Adversus. Existem muitos relatos sobrenaturais que parecem serem verdadeiros. Inclusive muitos que a gente já escutou. Parecem mesmo possuírem seus graus enormes de veracidade. Então hoje decidi compartilhar 2 relatos de pessoas que tiveram convivência com o sobrenatural. São histórias de pessoas anônimas e também histórias de pessoas que ocorreram aqui no Brasil. Vamos então conferir esses relatos? Então começaremos a partir de agora. O primeiro relato vem com a legenda de "Registrei um fantasma em uma filmagem". E ele começa dessa forma. Era uma sexta-feira de verão, há 8 anos atrás, quando fui com mais 3 colegas fazer algumas filmagens em um parque de diversão na Vila Prudente, que fica na zona leste de São Paulo. Na época estava fazendo pós-graduação em cinema e queria fazer algumas filmagens para praticar. Então propunha sempre tomadas externas para fazer os trabalhos do curso. E naquela manhã faríamos algumas cenas para um curta-metragem. O roteiro contava a história de uma travesti que caminhava pela rua. Ela voltava de uma balada quando foi abordada por 2 homens em um carro. Esses homens, então, a ofenderam. Depois disso, arrancaram com o carro, fazendo com que os pneus cantassem. No final do curta, eles acabam batendo o veículo em um caminhão. Apesar da trama mórbida, o filme era bem humorado, com uma mensagem de tolerância no final. Filmamos a sequência do carro na rua em frente ao parque, que fica inclusive ao lado do cemitério da Vila Alpina. Eu conduzi a câmera e decidi dar um close bem frontal em um caminhão de mudança que estava estacionado por lá. Minha ideia era inserir a imagem na montagem final e assim simular o acidente grave. Gravei e assim encerramos o roteiro de tomadas e encerramos aquele trabalho. Era um dia lindo e ensolarado e cheio de luz. Na hora não percebi absolutamente nada de estranho. À tarde, quando cheguei para trabalhar com as imagens na faculdade, abri o material na ilha de edições e comecei a avaliar o que havíamos filmado. Assim que o close daquele caminhão de mudanças apareceu na tela, percebi que havia registrado com nitidez um espírito. Era um homem jovem de cabelos curtos e encaracolados, que olhava diretamente para a câmera. Tinha os olhos vermelhos e deu a impressão de me fitar fixamente, numa expressão de ódio puro. Até gostei na hora. Chamei os outros colegas que estavam na sala e mostrei a eles o take daquele espírito. Todos puderam ver a figura daquele homem dentro do caminhão. O trabalho encerrou e nunca mais vi sua imagem em qualquer outro lugar. Acredito que naquele dia tenha filmado o espírito de um homem que teria saído do corpo muito recente aquele dia e que ainda estava preso no plano terrestre. Muitos deveriam estar ali naquele dia, pela proximidade do cemitério. Mas somente aquele teria sido filmado por mim. Sem poder sair, encheu-se de raiva e por isso me olhava daquela forma. Um olhar de ódio puro. E até hoje me lembro do dia que filmei um espírito, na qual teve participação especial em um de meus trabalhos, em um curta-metragem. E esse foi o relato de Vivian Cardoso, de 40 anos, uma professora de arte que mora em São Paulo. O segundo relato de hoje vem com a seguinte legenda. A amiga afogada foi até minha cama. Minha família era muito rígida e quando era adolescente, por mais que quisesse, dificilmente me divertia. Meus pais não me deixavam fazer quase nada.
Aos 17, decidir ir a uma festa que acontecia em uma ilha, no Belém do Pará. Inclusive, o local onde cresci. Era uma celebração popular que ocorria todos os anos e reunia o pessoal, tanto da área urbana quanto os ribeirinhos, das ilhas que pipocam o rio Guamá, inclusive nosso braço da Amazonas. Todos os meus amigos estariam lá. Comprei o ingresso e, sabendo que não teria permissão para sair de casa, planejei uma saída escondida. Mas minha mãe descobriu o meu plano e proibiu qualquer movimentação minha. Arrasada, chamei minha melhor amiga e ofereci o ingresso que tinha. Ao menos ela iria se divertir no meu lugar. Assim pensei. E para garantir que não teria dificuldade para chegar até a festa, dei também o valor da balsa que atravessaria o rio até a ilha. Naquela noite lotada de pessoas animadas para chegar até a festa, a embarcação onde minha amiga estava acabou virando. E minha amiga, que estava sentada com o ingresso que eu havia lhe dado, acabou caindo na água e se afogando. O acidente acabou chocando a região toda e minha família acabou ficando aliviada. Acabei me convencendo de que a rigidez de minha mãe comigo foi que salvou a minha vida. Mesmo assim, eu pensava em minha amiga. Ia para a cama todos os dias, chorando muito. E a mãe dela me responsabilizava pela morte de minha amiga. E na realidade, eu também. Uma semana depois dessa fatalidade, no meio da noite acordei com um barulho estranho no chão de madeira, como estalos. O piso do meu quarto parecia estar se abrindo. Em seguida, sentir alguém ou algo se deitando ao meu lado na cama. O que quer que aquilo fosse era real, pois acabei sentindo um frio na pele do braço no momento em que aquilo se encostou em mim. Era como se fosse o contato com outra pele, porém muito gelada e também pegajosa. De repente, meu quarto foi invadido por um cheiro de pútrido fortíssimo. Eu estava com muito medo e não tinha coragem nem de abrir os olhos. Mesmo sem abrir meus olhos, tinha certeza de que se tratava do espírito de minha amiga, que havia se afogado. Sabia que ela não iria me fazer mal algum, mas também não queria ela ali. Estava com muito medo. Comecei então a fazer uma reza com muita concentração, sem sequer me mexer ou fazer algum som. Meus olhos continuavam apertadíssimos, fechados. Não tinha coragem de olhar para ela. Depois de um tempo, ela desapareceu. Não sei explicar como ela foi embora, mas não estava mais lá. Na época, a culpa de ela ter morrido tinha tomado conta de minha vida. E eu me sentia muito mal por isso. Hoje, interpreto de que ela foi até meu quarto para me dizer que estava tudo bem e que eu não era responsável por sua morte. Nunca mais tive contato nenhum com o espírito de minha amiga. Mas hoje, confesso que não consigo dizer o nome dela e nem falar sobre ela, com medo de que o espírito dela talvez apareça novamente, pois naquela noite em que seu espírito foi até minha cama, foi um dos dias mais assustadores que já vivi em minha vida. E esse foi o relato de Renata Passos, de 64 anos, uma costureira que não esquece o dia que teve contato com o espírito de sua amiga afogada. É muito interessante esses relatos de pessoas anônimas, inclusive, que ocorreram aqui no Brasil, não é? E olha que esse foi somente o primeiro vídeo sobre esse tema. Outros relatos parecidos irão ser contados em outros vídeos, tão surpreendentes quanto esses que contamos no vídeo de hoje. Sabe como você faz para não perder esses relatos que ainda virão pela frente? Continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui
em nossa telinha. Então, até o próximo vídeo.